Oiê, eu sou a professora Letícia, professora de português aqui do curso online gratuito e do canal Português com Letícia, o meu canal em que eu posto aulas semanalmente. Então, se você ainda não conhece o Português com Letícia, dá uma passadinha lá. O link vai estar aqui na descrição. Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre frase, oração e período. Como é que eu faço para diferenciar o que é frase, o que é oração e o que é período? Então, primeiro eu vou contar para você que frase é tudo aquilo, todo um enunciado que tem sentido completo, com ou sem verbo, independentemente da presença de um verbo. Portanto, eu tenho uma frase nominal, quando não tem verbo, e frase verbal, quando é um enunciado que tenha um verbo. Já a oração necessariamente tem que ter um verbo ou locução verbal. Então, uma oração eu tenho um verbo ou locução verbal. O período, ele pode ser período simples ou período composto. Sempre quando eu for classificar um período, eu olho desde o começo da frase, ou seja, desde a letra maiúscula até o ponto final. Então, isso é um período. Se esse período tiver mais de uma oração, ele é um período composto. Se tiver só uma oração, ou seja, um único verbo, é período simples. Aí eu coloquei aqui para você uma tabelinha para ficar mais claro. Então, nessa tabelinha tem a frase nominal, a frase verbal, a oração, período simples e período composto. Veja, a frase nominal não tem verbo. Aí eu coloquei aqui, que chuva. Que chuva, quando você ouve, né, a frase que chuva, você consegue entender o que essa frase quer dizer. Quer dizer que tá chovendo muito, né? Então, tá chovendo muito é uma frase, que chuva, né? É uma frase nominal que tem sentido completo, não tem verbo, por isso é uma frase nominal. Já a frase verbal tem que ter pelo menos um verbo. Então, todas essas frases que eu coloquei aqui embaixo são frases verbais. Chove forte em São Paulo, está chovendo forte em São Paulo e choveu forte em São Paulo e o trânsito parou. Então, cada um desses períodos são frases verbais porque tem verbo. Oração. Oração é uma frase verbal, mas cada oração tem apenas um verbo ou locução verbal. Então, oração é uma frase verbal em que as palavras se organizam em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Veja os exemplos. Chove forte em São Paulo ou está chovendo forte em São Paulo. Eu fiz questão de colocar esses dois exemplos, um com um único verbo, chove, né? Chove forte em São Paulo, esse eu tenho aí uma única oração. E eu coloquei também o de baixo, está chovendo forte em São Paulo, porque eu tenho aí uma locução verbal, está chovendo. Quando eu tenho locução verbal, nesse caso são dois verbos, o verbo principal e o verbo auxiliar, eu conto como apenas um verbo. Portanto, uma única oração. Já disse para vocês que a oração tem um verbo ou locução verbal. Então, no caso, um verbo, chove forte em São Paulo, ou locução verbal, está chovendo forte em São Paulo. Ainda que eu tenha aí dois verbos, eu conto como apenas um verbo, portanto, uma oração. E aí você me pergunta, professora, por que aquele outro exemplo você não colocou aí no oração? Choveu forte em São Paulo e o trânsito parou. Eu não coloquei esse outro exemplo aqui na coluninha do oração, porque aqui eu tenho duas orações. Choveu forte em São Paulo é uma oração. E o trânsito parou é outra oração. Por isso que eu não coloquei esse exemplo, que tem duas orações, nessa coluna de oração, certo? Vamos lá. Período. Período vai desde a letra maiúscula, ou seja, desde o começo da frase até o ponto final. Se esse período tiver apenas um verbo ou locução verbal, quer dizer que esse período só tem uma oração, eu chamo, portanto, de período simples. No caso, chove forte em São Paulo, é um período, porque vai desde a letra maiúscula até o ponto final, e é um período simples porque eu tenho apenas um verbo. Está chovendo forte em São Paulo também é um período simples, porque eu tenho aí uma locução verbal, que são dois verbos que expressam uma única ação, por isso, uma locução verbal, e por isso eu considero como apenas um verbo, apenas uma oração.
Já o período composto, ele apresenta mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. E aí sim, eu coloquei o exemplo, choveu forte em São Paulo e o trânsito parou. É um período composto porque nessa mesma frase, né, desde a letra maiúscula até o ponto final, eu tenho aí duas orações, dois verbos. Choveu forte em São Paulo é uma oração e o trânsito parou é outra oração, portanto, trata-se de um período composto. Eu espero que tenha ficado claro. Se você gostou dessa aula, deixe um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Lá no Português com Letícia tem uma aula completinha sobre frase, oração e período. Então, se você quiser esclarecer mais alguma questão, vai lá no Português com Letícia. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!